Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Flamengo. Realmente o São Paulo foi numa proposta mais ofensiva, né, do que o Flamengo. Lembrando sempre que o Flamengo poupou seus titulares, né? Então nós temos claramente que o Flamengo vem priorizando as Copas, algo que para mim é um pouco difícil de entender, uma vez que o Flamengo estava numa liderança bem consolidada no Brasileiro com o jogo a menos. Então eu realmente não entendi por que de privilegiar só as Copas. Eu achei que dava até para colocar um time misto, especialmente contra o São Paulo, até porque as Copas são os campeonatos onde você tem a menor tipo de segurança que você vai vencer, porque mesmo você tendo um time melhor, mesmo por muitas vezes você jogando melhor, você pode acabar sendo eliminado. Ao contrário do brasileiro, que é um campeonato longo, é um campeonato de pontos corridos e que vai premiar sempre o time com a maior regularidade. Então, o Flamengo, que é um time de forte investimento, é um time que foi montado para ter um time forte, com certeza vai ser regular, como já está sendo, porém, se acabar ficando poupando muito e não levar realmente o brasileiro tão a sério quanto as outras competições, corre o risco de haver eliminações, mesmo jogando melhor tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então é difícil realmente compreender, uma vez que eu até entendo das outras equipes que não estão liderando ou que não estão próximas à liderança pouparem seus jogadores, mas não entendo do líder fazer isso. Então, realmente é uma escolha bastante arriscada do Flamengo e que só o futuro dirá se realmente o Tite acerta ou erra ao fazer esse tipo de escolha. Em relação ao jogo, nós tivemos um primeiro tempo bem dominante do São Paulo. O São Paulo estava jogando muito bem. E nisso eu quero destacar três jogadores que, na minha opinião, foram os melhores nesse primeiro tempo. É o Ferreirinha, que vem melhorando a cada dia a sua performance. Realmente é um jogador que demorou um pouco para se encaixar no elenco do São Paulo, mas que agora vem cada vez mais jogando o que se esperava dele. Realmente é um jogador de grande nível, tem o recurso do drible, então é um jogador que vem fazendo a diferença a favor de São Paulo. Outro também é o Lucas. O Lucas realmente dispensa comentários, realmente parece que ele está em outra rotação em relação aos outros jogadores. Realmente é um jogador extremamente veloz, extremamente habilidoso, que realmente está num nível acima aqui do Campeonato Brasileiro. Realmente é bem bacana até de assistir o futebol do Lucas, porque realmente ele é um jogador muito acima da média. E outro é o Caleri. O Caleri sempre é aquele tipo de centroavante que sempre dá trabalho para os zagueiros, ele sempre disputa a bola, está em todos os lances. Então ele realmente tem uma garra e uma determinação que fazem toda a diferença. É um jogador também que não à toa a torcida tem uma grande idolatria por ele, né? Porque realmente é um jogador que veste a camisa e sempre honra, porque tem muita garra, muita vontade e está sempre dando trabalho aí para os zagueiros. No primeiro tempo, na minha visão, o São Paulo foi bem melhor, porém acabou não conseguindo marcar. O São Paulo ele ele sai do primeiro tempo no 0-0 e acaba marcando só no segundo tempo. Realmente, após uma jogada de escanteio, vai justamente o Caleri e marca o gol. Realmente, um gol de cabeça, que é daquela do centroavante mesmo, da presença de área, que o Caleri sempre demonstrou ter. E ele vai lá e faz total diferença para o São Paulo. Marca esse 1-0 e deixa o São Paulo em vantagem. A partir daí, o Tite começa a colocar alguns titulares, né? Como é o caso do Arrascaeta. Anteriormente, ele tinha colocado o Gerson. E o time até que vai numa proposta mais ofensiva. Porém, mesmo com alguns titulares, eu creio que o Pedro, o centroavante, fez muita falta. Justamente porque faltou, na minha visão, presença de área para o Flamengo. Faltou incomodar um pouco a defesa do São Paulo lá na frente. O Gabigol, que iniciou como titular, não conseguiu repetir o desempenho que vem tendo o Pedro.
Era um jogo em que se esperava um pouco e que se olhava qual seria o rendimento do Gabigol. A gente viu que ficou muito abaixo do que o Pedro vem entregando, né? Só que também é difícil você jogar no nível do Pedro, né? Mas nós esperávamos do Gabigol um pouco mais. A gente achava que o Gabigol poderia entregar um pouco mais, porém não foi o que aconteceu. Foi um Gabigol bastante apagado, muito bem marcado e praticamente anulado durante todo o jogo. A mesma coisa aconteceu com o Bruno Henrique, que vinha voltando de uma lesão, também não conseguiu jogar. Então, o São Paulo foi bem superior ao Flamengo nisso, né? Então, eu creio que essa aposta do Tite por hoje não funcionou. Agora nós temos que ver no meio da semana, né? Que terá o jogo decisivo contra o Palmeiras, para ver se essa aposta do Tite realmente vai ter valido a pena. Como eu disse no início do vídeo, acho extremamente arriscado para o líder fazer isso. Se eu tivesse com o meu time na liderança, não gostaria que o meu treinador fizesse isso. Então é bastante complicada a situação. Porém, se o Tite conseguir ganhar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores, especialmente a Libertadores, tudo isso será esquecido e o Tite sairá realmente como um grande vencedor dessa temporada, né? Lembrando que o Tite já ganhou o Campeonato Carioca, ele deu um padrão para o Flamengo, né? É o padrão Tite, né? Não é nada brilhante, não é um futebol de encher os olhos, mas é um futebol de eficiência, é um futebol que quando você tem a oportunidade, você vai lá e marca. Realmente tem funcionado, o Flamengo vem disputando bem em todas as frentes, tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileiro. Porém, o Tite de vez em quando acaba dando umas erradas. Na minha opinião, foi um erro ter poupado hoje, especialmente pelo fato do Flamengo ter uma certa vantagem sobre o Palmeiras e de o Flamengo estar na liderança. E uma liderança que até então era confortável, né? Nós tivemos o Botafogo que venceu, e venceu bem por 4-1. Ele assume essa liderança provisória, fica 43 para o Botafogo contra 40 pontos do Flamengo. Lembrando sempre que o Flamengo tem um jogo a menos a ser feito contra o Internacional de Porto Alegre, então resta saber o que vai acontecer, né? Porque para mim o Internacional tem um time bem forte, ainda não se encaixou, está com bastante dificuldade, mas um time que no papel é um dos mais fortes que tem no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Flamengo consegue vencer esse jogo que ele tem a menos e se ele consegue reassumir essa liderança, para ver se essa aposta do Tite realmente vai dar certo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou dessa escalação polêmica do técnico Tite? O que você achou do desempenho do São Paulo, que vem melhorando a cada dia? E o que você acha desses prognósticos aí, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para a Copa do Brasil? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.